O autismo no Brasil é um desafio, né? E o desafio começa, né, com todas as barreiras, né, a corrida de obstáculos para o diagnóstico, principalmente para o paciente SUS. O paciente de convênio também tem muita dificuldade, mas principalmente o paciente SUS. Então, o diagnóstico já é uma avaliação com a equipe multiprofissional, né? Não se avalia e diagnostica autismo de uma forma isolada. Primeiro, porque é eminentemente observacional o diagnóstico. Então, não é possível, numa consulta ali de 15, 20 minutos, você observar completamente aquele paciente. Então, você precisa de múltiplas observações. Então, aí vai entrar uma avaliação em conjunto com o psicólogo, com o psicopedagogo, com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, com a escola, que é o principal ambiente que a criança está, né, passa muitas horas na escola. Então é importante a produção de informações, de relatórios de cada um desses integrantes, desses partícipes, para que facilite a abordagem médica no diagnóstico, né? E aí, uma vez fechados os critérios, porque existem critérios objetivos para uma pessoa ter um diagnóstico de autismo, não é eu acho que ele é autista, não. Existem critérios objetivos, né? Então você tem o manual DSM, o DSM-5, que ele traz como é feito o diagnóstico de autismo com todas as suas categorizações. Então, preenchendo os critérios, ele tem o diagnóstico. Então, a abordagem sempre muito profissional para o diagnóstico, assim como para o tratamento. Uma vez que é feito o diagnóstico, se avaliam quais são as principais limitações, onde ele precisa reforçar mais o desenvolvimento, né, o neurodesenvolvimento, e então são indicadas as terapias necessárias. Geralmente, o tratamento ele inclui um eixo de terapias especiais, que aí inclui a psicomotricidade, o psicopedagogo, a psicoterapia, fonoterapia, o próprio terapeuta ocupacional, que muitas vezes você tem alterações neurosensoriais, e é muito importante o acompanhamento também com o nutricionista, né? Porque você tem muita seletividade alimentar, geralmente, dos pacientes autistas, ou então compulsão, que é um outro, que é o oposto, né? A seletividade, e assim por diante. Então, a abordagem, ela é multidisciplinar, do mesmo jeito do diagnóstico, é o tratamento, multidisciplinar ou multiprofissional. E o médico geralmente entra no diagnóstico, né, para poder fazer a categorização diagnóstica, né, através da propedêutica médica, e entra também fazendo a exclusão dos chamados diagnósticos diferenciais, porque você tem, por exemplo, situações que parecem ser autismo, mas que não são. E quais são as situações? Por exemplo, uma agenesia de corpo caloso. Então, o corpo caloso é uma estrutura cerebral que une os dois hemisférios cerebrais. Uma agenesia de corpo caloso dá alterações semelhantes ao autismo, mas a causa é diferente. Alguns tipos de epilepsias, né, podem se apresentar com alterações semelhantes ao autismo, mas na verdade o diagnóstico é uma epilepsia. Então, a gente precisa sempre fazer os diagnósticos diferenciais, excluir outros transtornos ou doenças para realmente chegar ao diagnóstico que aquele quadro é de um transtorno de espectro autista. Então, o médico entra nessa abordagem e avaliação do diagnóstico diferencial e também na medicalização. Então, muitas vezes, o medicamento, né, ou medicamentos são necessários dentro da abordagem, dentro da terapêutica do paciente. Mas para que remédio? Geralmente os medicamentos são para facilitar as terapias, porque geralmente as terapias são cargas horárias elevadas, né? Você tem lá praticamente 20, 30 horas semanais de terapia, dependendo do nível de suporte necessário do paciente. E muitas vezes o paciente não consegue aceitar bem as terapias. Então, porque ele é agressivo, porque ele é explosivo, porque ele é inquieto, então, ou porque tem o transtorno de ansiedade generalizada também importante, né, que dificulta ele se manter nos locais, até pelas fobias e etc. Então, o médico entra também na instituição da medicação adequada. Geralmente, os medicamentos mais utilizados, que são protocolos internacionais, são os antipsicóticos, né? Aí entra, por exemplo, a risperidona, que é o medicamento mais utilizado, o aripiprazol, o próprio haloperidol e assim por diante. E para o tratamento das comorbidades, que as principais comorbidades junto, né, o transtorno do espectro autista, em primeiro lugar, você tem o transtorno, o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
E tem várias formas de apresentação, né? Tem o modelo desatento, ou o modelo hiperativo, ou o modelo misto também. E o tratamento, além de terapias, pode ser medicamentoso, com alguns psicoestimulantes. Você tem também de comorbidade o TOD, né? Que é o transtorno em que a criança ela tem um comportamento desafiador. Então, ela tem dificuldade de aceitar o não. Então, o TOD, geralmente o tratamento é com os inibidores de recaptação de serotoninas, então é remédios lá para ansiedade, para depressão, fluoxetina, estalopram, etc., do mesmo jeito que para o transtorno de ansiedade. Então, os tratamentos entram nessa linha, ou para o tratamento das comorbidades, ou para facilitar a adesão da criança às terapias, porque o carro-chefe do tratamento do transtorno espectro autista são as terapias multiprofissionais, as terapias especiais.